começa com merda, tá, Gil? Daqui. Merda! Salve, salve! Olá, meus dramáticos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite! Tudo bem, Yaya? Oi, Fefusco! Como passou a semana? Passei maravilhosamente bem. Ai, Yayakovski. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui e para lembrar vocês de seguir lá a página @Dramáticos Podcast. E, gente... Calma, Que Yaya. que Vamos. foi? Nós somos os Dramáticos Podcast. Já sabe? @Dramáticos Podcast nas nossas redes sociais. Quando a gente tá no ar? Agora, toda quinta-feira, às 11 horas, no Spotify e no YouTube. No YouTube pra ver nossa carinha, apesar que o Spotify também... TikTok, a gente tá lá tentando um engajamento com os nossos recortes, com as nossas dancinhas, né? As pessoas só reconhecem nosso trabalho pelas dancinhas do TikTok. Gente, tem as nossas redes pessoais, @Adornas. @FefuBarros. E aí, eu tô ansioso com o programa de hoje. Eu tentei até botar uma camisa, tá mais elegante assim pra receber a nossa convidada. Mas você tá bonito. Não, eu sei, eu tô bonito elegante. Sempre. Mas hoje eu queria uma roupa, uma gravata borboleta, não sei, pra receber a nossa convidada. Que está aqui com a gente hoje no Dramáticos dessa semana, uma das maiores atrizes do teatro, do cinema brasileiro contemporâneo. Ela que passou pela USP, estudou em Londres, estudou na Rússia, estudou nos Estados Unidos com o Bob Wilson. Aqui no Brasil trabalhou no CPT, que é o Centro de Pesquisa Teatral, com Antunes Filho. Ela tem mais de 100 filmes rodados, entre curtas 100 filmes? Curtas, séries, longas. Nem sei falar sobre isso. Ela tem milhares de personalidades, milhares de nomes, mas sempre Gilda Nomati com a gente Gilda hoje. Nomati, seja muito bem-vinda, minha querida. Tentei mais ou menos, Gilda. Tentei. No seu currículo a gente ia ficar 1 hora do programa aqui. É muita se a gente coisa. falasse inteiro. Mas seja muito bem-vinda ao nosso programa. Gostei, hein? Gostou desse... É tudo muito... Fiquei bem louca com a minha própria apresentação. Já entrou, é quase um ácido aqui essas apresentações pra gente entrar, viajar. Obrigado novamente por estar aqui. A gente vai conversar um pouco sobre sua trajetória, né? Com esse currículo imenso, falar dos seus personagens, da construção dos personagens, né, Yaya? É isso mesmo, eu queria até te perguntar, 100 filmes, como que é ser uma atriz com 100 filmes aí nas suas trajetórias? Mais de 100 filmes? Já dá pra ver que tem muitos anos. Maravilhosa! Esperando uma resposta. Olha só, muito tempo. Experiência. Muito tempo filmando, adoro filmar. E também quero falar sobre os figurinos de vocês. Estão maravilhosos. Falaram que foi Muito especial, obrigada. Realmente estão muito especiais. E aí botou o peitinho pra jogo nesse corpete hoje. Um corpete incrível, estão dialogando na paleta. Rosinha. Eu tô de Marc Andrade, tudo aqui é Marc Andrade. Ai, que chique. Eu adorei O esse figurino visual. é muito importante para a composição dessas 100 mulheres, cada uma textura, um lugar visual. Imagina que se eu tivesse que compor sozinha essas mais de 100 personalidades, então acho que... Tá tudo em si, mas também precisa de coisas externas para ela acontecer, né? Sempre eu lido com o externo primeiro, relação com tudo que é externo a mim, porque o que está em mim eu vou entender as confluências, mas eu não vou partir de tudo que está aqui, dar uma ajeitadinha para cada personagem, não foi assim que eu fiz esse monte, não. Acho que eu faço um monte exatamente porque elas são figuras concebidas em conjunto. Então, quando um autor, quando um cineasta, quando um roteirista pensa em mim, ele vai pensar não naquilo que eu já fiz, ele vai pensar em algo que eu ainda não fiz. Essa tem sido a tônica da minha carreira. E
muitos atores falam, ai, fiquei nesse papel, só me chamam para esse papel. O physique de rôle, né? Aquela, sempre é o Sim. mesmo personagem, né? Não me definiu a série que nós fizemos juntos do Zé do Caixão. Aham. Faço uma milionária, mas também faço mulheres de classe social bastante difícil. Faço muitas, represento nesse corpo, consigo desdobrar muitas existências em muitos lugares. Tive essa sorte de não ficar estigmatizada em um papel e as pessoas imaginarem para mim sempre uma coisa que elas sempre querem imaginar uma coisa que eu nunca fiz. Meus diretores falam assim, você vai fazer uma coisa que você... Aí ficam imaginando coisas que eu nunca fiz. Então eu acho isso fascinante, e a coisa que eu mais gosto é pensar, nossa, quais são as possibilidades de existência que eu ainda não experimentei. Acho que é isso que tem mantido minha vida não ficcional animada. E esse também é o que faz você escolher os seus personagens, essa busca do que você nunca viveu, do que você quer experimentar ainda? Sim, os temas são muito importantes. O que eu vou experimentar naquela dramaturgia, quando eu leio um roteiro, o meu entusiasmo às vezes nem é a minha personagem exatamente. Eu me entusiasmo com o universo. Então eu penso, nossa, olha que incrível, e aí tenho que ter alguma habilidade que eu ainda não tenho, dançar tango. Na minha vida, pessoa física, eu demoraria séculos de aulas para dançar tango e talvez nem conseguisse. Mas tendo que dançar tango para um filme, sim, em um mês eu consegui, porque eu penso, essa mulher já dança tango. Como é que ela dança? E aí aqueles sentimentos, aquelas experiências, elas são de uma qualidade de uns instintos que não são meus, definitivamente. O que eu penso como personagem, como criação, é como chegar a instintos. Por isso que eu me coloco em relação a tudo. Por isso que é o externo que traz o que é o instinto daquela personagem. Porque você agir ainda está muito no seu racional, muito na sua condição, da sua experiência, do conhecido. Agora, quando você começa a ter instinto em outra história, entender aquilo que você entende de você, quais são suas contradições, suas humilhações, suas tendências, o que é a sua linha de força, mas quando isso começa a vir como reação em um personagem, aí é quando eu já não tenho mais nenhuma preocupação em ir para um set ou para um ensaio. E esse instinto você vai criando ele através de ações que você vai fazendo, essa preparação? Como que você vai criando essas camadas para ter, sabe, acessar o instinto? São muitas camadas, mas algumas. Primeiro, a arqueologia ali do que eu tenho escrito. Então, em que contexto está essa personagem, o que eu sei sobre esse contexto, o que eu posso buscar, onde ela está, qual é o espaço que ela ocupa nessa ficção, quais são as personagens que ela encontra, quem são essas personagens para ela, como ela age com cada um, em uma cena, em outra, às vezes no mesmo ambiente, mas diferente com cada outro personagem. Então eu começo a entender quem são aquelas outras figuras para essa personagem, e aí nas relações. Então eu vou desenvolvendo tudo nas relações. Aí, se eu já tenho, por exemplo, uma peça de figurino, que tecido é esse? É um tecido escorregadio, é um tecido mais grosso, só essa de sapato que ela anda, quais são as possibilidades que me traz, que cabelo é esse,
usa ou não maquiagem, como se sente, o que fala e o que esconde, quais são os mecanismos de defesa, quando fica agressiva, quando está se protegendo. Aí eu começo a entender como ela reage ao mundo. E eu acho que o instinto é isso, é a reação. Porque dominar as ações, até que dá pra gente treinar. Agora, dominar as reações, como se você não sabe o que você vai estar sujeito a. Só que na ficção você sabe, sujeito a que você está. Você pode buscar tudo que está acontecendo, como é o movimento, que partitura que esse organismo está se transformando, como está se embotando, está se libertando, qual é o movimento dessa vida nesse momento, que recorte é esse, o que ela traz passado ou fala de futuro. E aí essa investigação infinita, que eu falei um pouco, senão ninguém vai aguentar. E é de cada um também, né? Cada um tem a sua maneira de... A Ajuda chegou aqui com um caderninho, eu até perguntar agora, com os seus post-its. Você escreve sobre seus personagens? Você tem para entender todo esse mundo deles? Porque às vezes a gente faz um personagem que grava 2 diárias, mas ele tem todo esse mundo que você fala, esse mundo que envolve o personagem. Tem histórias que assim, 1 mês, 2 meses, né, que tem uma preparação. Como você condensa? Você escreve sobre esses personagens? Eu escrevo muito, eu escrevo cadernos sobre cada existência e eu junto tudo que me atrai para aquela personagem, independente se eu vou fazer uma série inteira, se eu vou fazer um filme como protagonista, se eu vou fazer uma cena, a minha preparação é igual. Porque eu tenho que existir, eu tenho que ter impulsos, eu tenho que me transformar em cena. Eu acho que a coisa mais importante de um ator é a transformação. Se você já entra com aquele sentimento, você achou que aquilo é o que seu personagem passa, é por aquilo, você encontrou aquilo na analogia da sua vida, você conseguiu acessar aquela emoção, mas você já entra com aquela emoção e apresenta aquela emoção. Para mim é um jeito também, mas o que eu gosto de fazer e ver nos atores é a transformação. Então o que eu tento fazer é o contrário, não é ficar colocando emoção antes de entrar em cena, é me esvaziar completamente. Vou me esvaziando, porque já coloquei muita coisa, já entendi muita coisa, já tem muita coisa que eu acessei. E aí, desse lugar de experiência que na vida, eu falei isso começando lá do instinto, que na vida é difícil você conseguir dominar a sua reação, porque você nunca sabe o que vem. Você não sabe o que vão te falar, você não sabe o que está no próximo capítulo, você não sabe como vai acabar. Então, na dramaturgia você sabe, no roteiro você leu, e aí você tem que lidar com aquilo como se você não soubesse, né? E eu sempre troco isso, coloco a vida como se fosse uma ficção e fico pensando, nossa, eu leio meus diários, e eu tenho muitos diários. Você perguntou se eu escrevo desde sempre, e os meus diários me ajudam muito também, porque às vezes eu tenho uma emoção que eu não achei análoga àquela personagem, eu vou lá nos diários e eu penso, nossa, olha isso. Mas você conseguir entrar em lugares de experiência, que você se conecta a histórias que você nem viveu, tudo isso para falar como é instinto na vida real, que você não tem como prevenir, porque você não sabe o que vem, e você fingir isso na ficção, porque o que eu tento o tempo todo é estar vivo, que eu estava tentando falar disso, da transformação. Então, vem isso do Antunes Filho, porque ele sempre falava, se você estiver na próxima sílaba, você já matou tudo, porque na vida não é assim, você nunca está. Você tem que atualizar, e eu acho que é isso que é a minha luta sempre para a personagem, é atualizar a cada segundo aquilo que está acontecendo em relação
a realmente tudo, a luz, ao traveling, ao cara do foco, a energia de todo mundo que está na sala, aos outros atores, aos outros personagens. Então é muito vivo, é a experiência. Me veio o estado de presença, sabe? Parece, quando eu penso no estado de presença, isso aqui é uma das minhas pesquisas, como que a gente se mantém presente mesmo? Ouvindo aquilo e reagindo, sem estar com um milhão de coisas na cabeça. Me parece esse lugar que você fala dessa sílaba após, sabe? E aí me parece que talvez o instinto é essa abertura, esse esvaziamento dessa presença, com todas aquelas bagagens que você já trouxe e que me suscitou assim, cara, ela só faz perguntas, não existe respostas. Então são tantas perguntas que essas camadas estão se construindo ali. Sim. E na hora que estar em cena, se você consegue estar nessa presença, essas perguntas vão brotar nessa ação e reação nesse jogo. Foi um pouco o que me suscitou as coisas que você está falando, sabe? É bem isso, e às vezes vem coisas que você se surpreende, você tem o que está vivendo, a experiência, e o que está ali cuidando do espaço, pensa, nossa, olha, isso não tinha me ocorrido, e olha o que está acontecendo entre essas duas personagens, né? Olha essa emoção que veio, que é diferente da que eu imaginei. Então dá esse espaço para realmente as coisas serem, e não você impor com a sua vontade que aquilo seja dentro do que você pode compreender. Você às vezes faz coisas como atriz que você não compreende, você acessa as camadas ao mesmo tempo, então tem essa complexidade que não tem denominação. Se você começar a colocar o nome naquele sentimento, aí ele sai do instinto, aí ele começa a ser uma camada só por vez, e aí ele começa a ficar representado. E parece que você está pensando, e aí você nominou, você rotula, e aí eu tenho que estar nesse estado, e aí esse estado é um sentimento que você coloca, ou qualquer adjetivo de rótulo, e aí você não está presente. Faz todo sentido isso. Aí você não está irado para tudo, para essa transformação, para as coisas estarem E isso em demora um movimento. tempo, né, Judão? Quanto tempo, assim, para você sentir e achar a sua técnica, porque a gente vai sendo atravessado durante o tempo pelas várias técnicas de interpretação, de como achar o personagem dentro da gente. E aí você está falando de uma forma muito, muito técnica também da sua técnica, né? É a sua técnica. Quanto tempo você demorou a falar assim, nossa, é aqui que eu gosto de caminhar, é por essa estrada que me faz bem? Eu acho que a minha técnica vem muito do Antunes Filho, porque é um treinamento longo, que você treina uma coisa por vez, então você treina seu corpo, tá livre de tensão, que é muito importante para você conseguir ter inspiração, porque se você está tenso, você fica confuso entre a sua emoção e o que está acontecendo com a personagem, porque aí você está tenso, você acredita que você está super emocionado, que você está acontecendo muita coisa, que só que você não está conseguindo, você só está conseguindo pensar em você. Você não está conseguindo entender que a outra pessoa está vendo um pouco mais lenta, porque aconteceu ali uma situação. Então, eu acabo falando muito de cinema, eu tenho feito mais cinema, mas serve para tudo. Mas no cinema tem essa coisa que você tem relação a muitas coisas. Tem uma equipe técnica ali que ninguém está enxergando, mas que aquela luz está muito afinada para você, e a sua distribuição da fala no espaço. Até onde eu vou e o que eu tenho para falar é melhor sair e falar. Como eu vou me organizar se ninguém me pediu exatamente alguma coisa específica? Porque se me pedir, eu vou fazer da melhor forma que eu conseguir, porque o cinema tem isso, o filme está muito na cabeça do diretor, né? Então, às vezes, você vai com uma coisa que você acredita muito, só que não é. Verdade. Vou contar uma história boa aqui, já que é uma história
de um filme que é o Quando Eu Era Vivo, que é um filme do Marco Dutra, que é o cineasta que me colocou no cinema junto com a Juliana Rojas. Vamos falar deles daqui a pouquinho. Aí eu tô fazendo esse filme que tinha um close com Antônio Fagundes, e close é assim, né? Para você conseguir close, você tem que estar com a carreira andada, né? Você não leva muitos closes quando você é coadjuvante e tal. Tem tudo isso, tem a linguagem de cinema. Sim. Quem leva close são os protagonistas. Eu ali já, uma coadjuvante subindo para protagonista, quarto papel do filme, com a Sandy, com o Fagundes, mas sempre preparei a Sandy, fiz a preparação de elenco da Sandy. Aí me preparei, tinha uma cena só em close. Depois acabei tendo outros closes, mas a princípio eu achei que eu fosse ter só esse. E junto com o Fagundes, aí eu pensei, nossa, minha chance, não, close, daí na hora que é aquela tela ali no cinema. Aí preparei aquele texto, a minha personagem, ela contava uma história que era, e aí tinha pouco recuo, aí eu ouvi o Marco falando assim, não deu para enquadrar os dois, se não der, dá preferência para o Fagundes. Aí eu pensei, o quê? Fagundes tem todos os closes, me magoou completamente. Aí eu pensei, o Marco, que é meu amigo, se meu amigo não me dá o close, quem é que vai me dar o close? Aí aquele desespero quando você quer que a carreira cresça e é tudo tão difícil, cada filme que você acha que aquele vai te dar um sucesso e o outro não vai te dar o sucesso, nenhum te dá o sucesso, sempre aquele... Bom, mas aí eu tava com um copo na minha mão direita e tinha pouco recuo. Você ouvindo e aí, tudo, né? Não, eu ouvindo tudo, eu ligada em tudo. E aí eu falei pra mim mesma, eu falei, cara, você não vai se magoar, você vai resolver. Aí fui pro banheiro, né, falaram, vamos ali tomar uma água. Aí eu fui pro banheiro, olhei no espelho já querendo fazer drama pra mim, vocês são né, dramáticos, eu também. Aí eu olhei no espelho com cara de dozinha pra mim, tinha um espelhão, eu fiz assim. Aí eu falei, não, você não vai chorar, você vai resolver. Esse close é seu, você vai conseguir. Aí eu olhei para esse copo, já olhei para mim e falei assim, esse copo aqui, ó, porque em cinema, né, numa câmera, isso aqui é muita aproximação. Tirar isso aqui entre nós é muita aproximação. Aí pensei isso aqui e tal, aí fiquei lá já planejando que não tinha continuidade, que eu vinha da outra cena e ganhava esse copo, eu estava no começo. Bom, aí foi, entrou. Falaram quase, aí eu sou contorcionista. Aí eu olhei para o Fagundes e pensei, eu só não vou encostar, mas eu não tô nem aí, porque ele vai pensar, eu preciso aparecer nesse close. Aí eu me contorci, aí falaram, entrou. Aí eu pensei, ele não deve estar acreditando na minha manobra para entrar nesse close. Mas eu com a cara séria pensando, não, eu tenho que conseguir. Bom, tinha conseguido entrar. E falou, então vamos, enquadrou, ação. Aí eu tudo que eu planejei. Aí acabou o plano, o Marco falou assim, Gilda, não foi assim que eu imaginei. A humilhação, né, na frente do trator, aquela tentativa toda, você contorcida. Só que num set você não tem tempo para ficar magoada, para achar que o diretor não gosta de você, para achar que estão te perseguindo. Você tem que resolver. Aí eu olhei e falei, Marco, o que você pensou? Aí eu já expandi meu corpo inteiro. Aí eu já me desatomizei. Eram só partículas. Eu ouvia assim, até baixei as pestanas, assim, ele ia falando, eu só ia recebendo aquilo. Aí ele acabou de falar, aí ele falou, pode ir, pode, ação. E é uma cena que as pessoas amam do filme, que é uma das cenas que... Então, eu não deixei aquilo tudo, o desejo de um diretor que não era o que eu tinha proposto, porque você também tem que estar... Você pensa coisas, você joga coisas ali, você desenvolve um repertório físico também, mas você tem que entender que tem alguém idealizando um todo. E essa rapidez de você entender que não é aquilo, para pelo menos experimentar uma outra coisa, porque o duro é quando você fica tentando adaptar. Não é aquilo, mas é um pouquinho aquilo. Eu fico tentando trocar. Não,
Joga fora, joga fora. Né? É outra coisa, se é vermelho, agora é roxo, ou laranja, ou azul. E ter essa disponibilidade. Então, a minha técnica tem muito a ver com disponibilidade versus concentração, que é também muito da técnica do Antunes, porque você está disponível para sentir, para lidar com o que acontece, para lidar com o outro. Você não está concentrado naquela obsessão daquilo que você acredita com a sua razão, que é o que aquilo é, né? Então é a mente que compreende mais do que essa cabecinha. Você gosta de ser dirigida? Adoro. Tá? E qual que é a relação, dentro do seu currículo, principalmente no cinema, você tem essa parceria, que eu acho que é o que a gente sempre fala, das nossas bolhas cinematográficas, são as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente tem uma intimidade, construindo uma relação. Com o Marco Dutra e com a Juliana Rojas, você tem milhares de filmes. Né? Qual que é a diferença de você trabalhar com eles, que você já tem essa intimidade, talvez no olhar, você entendeu o que aquele diretor tá querendo de você, do que um outro, porque você também faz produções tipo independentes, universitárias, e já com eles que são consagrados do cinema, né? Como que você gosta dessa relação? Você se entrega para eles? Eu sempre espero que eles vão fazer alguma coisa incrível para mim. Uhum. E eles me adoram e eu os adoro. Então eles fazem parte de um grupo que se chama Filmes do Caixote, que também tem o Caetano Gotardo, João Marcos de Almeida, Sérgio Silva, aí a Juliana Rojas e o Marco Dutra. Sim. E eu trabalho muito com todos eles. Agora eu acabei de fazer o primeiro longa do Sérgio Silva, com o qual eu fiz muitos filmes. Também fiz um que eu ganhei o prêmio de melhor interpretação no Mix Brasil, que eu faço um homem. Sim. Que foi, chama Minha Única Lua é na Terra. Eu gosto muito desse filme, porque foi uma caracterização interna, muito, uma resolução. É um filme muito bonito. E agora eu fiz esse filme dele que eu faço uma psiquiatra. Eu sempre fazia uma personagem que se chama Lígia, porque eles me dão a mesma personagem em vários filmes. Talvez vocês não notem isso, mas no Trabalhar Cansa, eu trabalho no Mercadinho. Nas Boas Maneiras, eu trabalho no shopping, mas é a mesma É a Lígia. Não, a Lígia são a da outra. É a do Sérgio Silva. A que trabalha na lojinha é do Marco e da Juliana. Então, eles falam, assim, a gente tem uma história inteira, né? Então, uma parceria de anos, uma parceria, né? Eu me sinto dos filmes do Caixote. Do grupo, né? Do coletivo. Eu me sinto desse coletivo. E com eles, eu tenho muita... Eu não participo só como atriz, então eu participo também como criadora. Agora o Sérgio fez a primeira montagem, quem está montando é o Marco Dutra. Sempre eles trabalham cada um no filme do outro de alguma maneira. E aí o Sérgio me convidou para ver o primeiro corte. Então, claro, não são todos os diretores que me convidam para ver o primeiro corte. Mas você tem essa abertura criativa, tanto nas suas personagens, quanto também no olhar de direção, num olhar geral, nesse início do filme também, porque eles estão te levando para pós, né? E como que você está vendo essa pós? Você tem essa pré também? Só um adendinho. Porque a gente fala muito aqui, produz, dirige, a direção de arte, faz catering, faz assim. A gente vê de fora a Gilda atriz. Sim. Apenas atriz. Uma pessoa que vive em função dessas descobertas do personagem. Né? Aquela que a gente estava conversando antes aqui no bastidor. Eu queria ficar um dia inteiro pesquisando essa xícara, essa textura, o que é o tesão do ator. Né? Não essa coisa, eu quero a textura, mas eu tenho que escrever o edital, eu vou produzir, eu tenho que pensar na comida que o elenco inteiro vai comer daqui a pouco, que a produção independente também tem um pouco disso, né? Porque quando você fala, me dá muita sensação, quando a gente pensa assim, produção, pega o texto, como que eu vou fazer o texto, não sei o que, estudar esse texto. A sensação que eu tenho é que seu estudo é tão interno,
tão interno que você, a partir de todas essas experiências, essas perguntas que você vai pondo aí, ó, dentro da sua bagagem, na hora que você vai pro texto, elas já vão brotando, sabe? Transbordando a partir de uma pesquisa interna da personagem. Claro, dessas perguntas textuais, mas não de um vou decorar o texto, sabe? Me parece que nem tem isso. Exatamente, eu fico muito irritada quando eu ainda não sei o texto. Eu penso, eu sou ela, como que eu não sei? E eu decoro muito rápido. Mas eu não faço só a atriz, a bonita da atriz. Eu faço muitas coisas. Eu tenho uma companhia de teatro que já tem 20 anos, que é a Companhia da Mentira, que eu tenho uma parceria muito longa com Donizete Mazonas, com outros atores também. Hoje é aniversário da Gabriela Flores, que também é da Companhia da Mentira. Tem a Priscila Gontijo, que é autora também é da Companhia da Mentira, acabou de lançar um livro. Eu achava que quanto mais eu participasse da limpeza do espaço que a gente ia apresentar, mais ia render para mim. Eu fazia o café, aí eu faço o bolo para levar para não sei quem que a gente quer apresentar, eu invisto, eu acolho ensaios na minha casa. Agora eu estou fazendo um documentário junto com Donizete Mazonas, que é sobre uma senhora que a gente filmou há 20 anos, quando a gente começou a companhia, que a gente fez a primeira peça, foi do Lourenço Mutarelli. A gente tem tudo filmado, a gente está assistindo agora, toda hora está me causando até uma dor muito profunda, porque você se vê 20 anos atrás, agora vocês têm uma idade que é mais ou menos a que eu tinha 20 anos atrás. Aquele entusiasmo, indo atrás de todo mundo e fazendo cenas de improviso para o Lourenço Mutarelli. Ele acabou escrevendo a peça pra gente, essa peça que me colocou no cinema. Eu vi um podcast, eu achei lindo quase uma homenagem que você faz ao Lourenço, né? Por ele ter escrito coisas pra você. O Lourenço escreve coisas pra mim. Ele fez um livro que chama O Grifo de Abdera, pela Companhia das Letras, que a personagem chama Gilda, a gente vai fazendo cinema. E tem alguém que escreve pra você, e esse alguém ser o Lourenço Mutarelli, realmente. É um privilégio. É o tamanho da Gilda no mate. É uma sorte imensa que eu tenho e que fez muita diferença e faz ter essas parcerias, assim como o Donizete Mazonas, que é um parceiro de cena incrível e um ator incrível, um diretor incrível. Nós dois fizemos o ano passado, na pandemia, eu assinei minha primeira autoria, porque nos filmes, muitas vezes tem textos, tem coisas que eu improviso e que acabam ficando e que eu tenho... Tá ali, né? Tá ali, mas sem a sua assinatura. Eu e o Donizete assinamos essa autoria, inspirados na Hilda Hilst e na homenagem que queríamos fazer para as nossas mães e para o nosso mestre Antunes. E se chama Os Sentimentos Vastos Não Tem Nome, que passou no Sesc em Casa. Nós investimos todo o dinheiro que a gente ganhou do Sesc em uma pesquisa de uma peça fílmica. Nós fizemos um híbrido. Nós fizemos a parte do inconsciente pré-filmada, e aí a gente dialogava com aquelas cenas ao vivo. Foi um trabalho assim muito intenso. Quando a gente começou, minha mãe estava viva, minha mãe participaria como personagem, que minha mãe participou algumas vezes de personagens, porque minha vida e a vida da atriz, aliás, é a atriz que cuida de mim. Tinha uma família que te acolheu nas suas escolhas como atriz, como... Olha... Porque você é de uma cidade do interior, a gente sabe tudo que vem, né, do interior, a coisa de se estabelecer, o quanto é difícil, o preconceito, da mulher, atriz, e a família é o ponto mais importante, porque você às vezes não está ali acolhida, fica muito mais difícil, né? As pessoas acreditaram que eu seria atriz quando eu disse que seria atriz, porque eu tinha um ímpeto, eu achava um absurdo me perguntarem como eu ia conseguir ser atriz. Eu pensava, a gente é louca, não está vendo que eu sou atriz? Eu já sou. Eu sempre me senti atriz, então eu nem reparei se alguém duvidou. Só que eu não consegui ser a atriz que essas pessoas tinham a expectativa, porque as pessoas têm a expectativa que você seja muito famosa.
Ou você... quando você estiver na Rede Globo, que você for Sim, atriz... exatamente. Eu fui ser homenageada lá em Tuverava, eu fui... de manhã foi uma pessoa no hotel e falou: quem é o artista que vem com você? Aí meu irmão falou: é a artista, é ela. Então eu não vou. Aí eu pensei: meu Deus, essas pessoas são muito sem noção. E realmente meus amigos não foram para minha homenagem na minha cidade. Foi uma amiga. E aí aquela hipocrisia de cidade pequena, a prefeita falando, vamos fazer esse lugar cheio. Ilustre. Aí eu falei: não tá cheio, minhas amigas não vieram. Obrigada a você, Ellen, que foi a única que veio. A verdade, né? Meu irmão até falou: não precisava ter falado aquilo. Eu falei: eu quis falar aquilo, sabe? Sim. Porque eu acho que a diferença do ator é que ele é tão verdadeiro que ele tem que ficar falando mentiras para conseguir falar verdades. Porque quando você fala... A minha mãe era uma pessoa que falava verdades, e ela era considerada louca. E a minha mãe é uma inspiração muito grande para mim. Ela sempre contou muitas histórias e tudo. E ela sempre falava: eu adoro que falam que eu sou louca, porque eu posso tudo. Tudo que eu quiser, né? E minha mãe me acolheu, meu pai tinha uma admiração muito grande, meu irmão sempre vai a tudo que eu faço, minha irmã acha isso uma loucura ser atriz. E assim, agora estou na Netflix, no Cidade Invisível. Então tem assim um lugarzinho, porque aí a pessoa vê, mas ainda não é a protagonista. Fiz uma protagonista de episódio de série agora, que ainda vai lançar, que é o Desejos S.A. Mesmo assim, como é isso? Se você não é uma figura que não é jovem e que não é famosa, isso adianta ser protagonista? Estou vendo que adianta, mas não adianta tanto, porque então consegui umas matérias, mas como é isso, né? O que é o sucesso? O que é o sucesso? Né? E aí eu tenho essa angústia do sucesso, porque eu penso: gente, eu tenho uma carreira tão consagrada, eu sou muito homenageada, agora eu vou receber outra homenagem aqui em São Paulo, ainda não está oficial, mas já recebi o convite, vou receber uma homenagem super importante, como todas as outras que eu recebi. Só que isso vale o que para minha família? Zero. A minha tia me recebeu no meu último aniversário. Eu fiquei tão chocada. Pensei: nossa, minha mãe morreu, vou lá na minha tia porque ela quer me agradar, né? Pensei: nossa, se eu não for, vão pensar que eu estou muito triste. Eu estou realmente muito triste, mas eu vou. Aí minha tia abriu a porta, antes de eu entrar, assim, ainda no hallzinho, ela começou a cantar uma musiquinha. Aí ela falou assim: garotinha que queria ser artista, continua querendo ser artista. O que eu posso te desejar? Que você consiga. Aí minha cara ficou assim, eu pensei: por que eu ainda me choco? Mas assim, aí fiquei meio transtornada, pensava: eu volto pro elevador, eu entro nessa casa. Aí eu só lembro dela, minha cabeça toda dilatada, aí eu lembro dela falando assim: conseguiu um pouquinho. Conseguiu, né? Um pouquinho. Eu pensei assim: meu Deus. É um misto de dor e de angústia. E aí tinham meus amigos todos me esperando. Ali, Caetano Veloso fez uma festa pra mim na casa dele. Estavam todos me esperando com bolo. Marco Andrade tinha comprado um bolo. Meus amigos, estilistas, autores, diretores. E eu ali tentando lidar com a minha família, me agredindo. E meus amigos me dando... Então quem são essas pessoas quem é essa família que me dá valor? A família que me dá valor... acho que é meu irmão, que está sempre comigo e que entende que eu queria muito isso e que, de certa forma, eu consegui. Um pouquinho! Porque dentro desse olhar, desse universo, ignorância de não... É um lugar que... o que é ser artista? É você ser famoso. Então, você tem que suportar, e eu acho muito importante essa fala, porque eu vejo muita gente que não desistiu depois que trabalhou comigo, que me encontra anos depois, ainda também não ficou famoso, mas fala assim: mas eu não desisti. Eu falo: é isso, porque às vezes eu trabalho mais que gente muito famosa.
Então, o que é você desistir? Porque o estrutural vai dizer que se você não está aparecendo na Globo e nas revistas, você não é artista. Sim. Então, isso acaba com a cabeça de um monte de gente, deixa um monte de gente frustrada, angustiada, se sentindo Porque às vezes a pessoa chega lá, né, e acha que é uma coisa e de repente não é, acabou o projeto, acabou, você não é descartável, vou vir em outro lugar. Né? Então é aquilo que a gente lida com esse sucesso, fracasso, sucesso, fracasso. E a né? gente falando de... E haja terapia, né? E a gente falando de sucesso, eu acho tão importante essa continuidade, sabe? Quando a gente fala, você fez 100 filmes, é assim, a possibilidade de se deliciar com 100 possibilidades, 100 universos, fora as pessoas que você encontra nessas produções de troca, assim, lugares. O quão rico é isso, o quão é uma carreira de sucesso, né? E como que mesmo assim a gente às vezes se questiona, que é isso que você falou, muita gente, eu não sou famosa, se questiona da sua potencialidade, do seu fazer artístico, sabe? Então quando você me conta isso, eu falo assim, como que é pequeno pensar que esse é o modelo de sucesso? É um jeito de pensar. E como que a gente sai desse padrão também de entender o sucesso como experiências que a gente vai tendo na vida, sabe? A partir do fazer artístico. Sim, cada experiência. Hoje que eu estou mais velha, que eu tenho menos entusiasmo e que eu ainda não sei quantas coisas eu vou fazer, eu fico pensando, nossa, ontem eu fui assistir uma ópera no Teatro São Pedro. Eu fiz uma ópera, eu fiz Os Sete Pecados Capitais. Olhei para aquele teatro e pensei, isso não vai importar nunca mais para ninguém, porque foi uma temporada maravilhosa, mas acabou. Mas e tudo que eu vivi dentro desse teatro, e o que isso foi importante para mim. Então é isso, uma carreira de sucesso é você ter gosto por fazer aquilo, você ter trabalho, e nos momentos que você não tem trabalho como atriz, como ator, como diretor, como roteirista, tem tantas funções que você pode tentar nesse tempo que você não está trabalhando como ator. É difícil para o ator trabalhar uma coisa fixa, porque aí quando aparece o trabalho ele não pode, e aí isso vai eliminando do jogo. Total. Isso é triste, porque você vê que é um mercado que de certa forma exige que você tenha certa disponibilidade sem dar um resguardo, né? Sim, exatamente. Então você tem que passar situações muito delicadas de vulnerabilidade, você tem que se acostumar com a vulnerabilidade, porque você tem vulnerabilidade financeira, você tem vulnerabilidade emocional, porque você acabou um trabalho, a pessoa vai falar o que você está fazendo, e aí você vai ter que falar nada, ou você vai ter que inventar aquele famoso... Estou estudando uns projetos. Que é o que você falou, você pode hoje eu estou na Netflix, aí saiu de cartaz, amanhã não pega lugar nenhum. O que você está fazendo? Nada. Acabou. Né? E aí parece que não tem valor toda a trajetória, é engraçado isso, né? Por isso que o nosso alto valor, eu quando tenho uma preparação de elenco, quando eu preparo alguém, a primeira coisa que eu tento é fazer com que aquela pessoa entenda que eu a respeito e abarco exatamente como ela é. Então, se não tiver essa relação estabelecida, para mim não tem como desenvolver a preparação. Mas sempre eu acho que a gente consegue chegar, e é o quê? É aquela pessoa não está com garantia nenhuma. E eu acho que mesmo os atores que são famosos, que têm uma situação financeira que dá menos vulnerabilidade, ou os que são todos, a vulnerabilidade, ela faz você ir para um lugar que é aquilo que você falou das perguntas, não dá para ter muitas respostas, porque senão fica muito diferente da vida. Aí a gente fica representando um lugar idealizado. Quando você... Por isso que no teatro eu acho que quando a gente passa muito tempo junto, a gente acaba brigando muito e tudo, porque todo mundo está
eu vou usar um termo do Lourenço, que está no Bacon, que o Lourenço tem um personagem que é todo do lado do avesso, de tão sensível que ele é. E eu acho isso muito importante. O ator, ele está no Bacon, o artista, o criador, ele está sensível, então tudo só que se você tiver muito garantido, às vezes eu acho que para o ator famoso, por exemplo, ele lida com essa dificuldade, ele está muito garantido. É difícil também. Se você está muito garantido, você não pode errar. Eu percebo Pressão, isso, né? que é uma pressão, e aí você não pode investigar lugares que você não tem certeza. Então, qualquer um tem dificuldade, só para também não idealizar muito os famosos. Quando eu vou trabalhar com um famoso ou com que chamam de não ator, para mim é tudo igual. Eu olho para a cara daquela pessoa e penso assim, é uma pessoa, porque esse lugar do rico, do pobre, do famoso, o rico e o pobre e o famoso e o anônimo é meio que... Tá tudo no mesmo... porque vão... ele tá ali, se acreditar, tá acreditando, se não acreditar... Então, tudo que está acreditando demais está falido, né? E aí eu fico tentando desnudar todas essas coisas. Que tem, né? A gente vai criando várias camadas, né? Para testes e coisas que a gente acha que deve ser assim. A gente está sempre querendo, principalmente trabalhos, a gente precisa agradar o outro. E a gente nunca sabe o que o outro, como agradar, como o outro quer ser agradado, né? Esse é um problema. Aí a gente, muito duro. Né? O que você estava falando me lembrou, quando a gente, antes de começar o podcast, na primeira temporada a gente falava, a gente tem que falar de tirar as máscaras, a gente tem que conseguir tirar a nossa máscara em frente à câmera, que o cinema é bem isso, né? O teatro a gente vai trocando aí, a gente falava das máscaras sociais, e eu acho que tem tudo a ver isso que você está falando com essas máscaras, né? Que a gente vai pondo, vai colocando para se defender. E aí na preparação de Alex você tem que tirar tudo para achar do personagem. Para vir uma vulnerabilidade, que eu não quero assistir ali ninguém me garantindo lugares que, não, eu quero ver aquilo acontecendo alguma coisa. Se transformando. Você falou lá, justamente. E aí, às vezes, quando eu assisto um filme, tenho As Boas Maneiras, que eu concorri por uma cena a melhor atriz coadjuvante do Grande Prêmio do Cinema Nacional, com Laura Cardoso, Fernanda Montenegro, Adriana Esteves, Marja Cristiano o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro que teve esse prêmio, né? Sim, por uma cena. Olha isso. E aí quando eu vejo essa cena, eu penso, eu nem sei o que estava acontecendo ali comigo, mas eu vejo meu rosto se transformando, eu vejo que ali tem uma transformação, eu penso, eu mereci ser indicada por essa cena. O que eu trabalhei está ali. Eu nem sei o que está ali. Mas está acontecendo, Raul. Eu, quando assisto, eu penso, o que estava exatamente acontecendo, né? Sim. Mas tem uma transformação. E transformação é vida. E aí todos esses lugares que a gente segura, vou segurar o lugar do famoso, vou segurar o lugar do eu sou... Não segura lugar nenhum. Vai cada dia entendendo o que dá para fazer hoje. Não é porque hoje eu não fui atriz, fiz o som. Eu acho que o importante é estar no meio. Eu acho muito importante. É a sua história e como você está olhando para a sua sensibilidade, o que você está olhando, como você está olhando para o mundo, que você está dialogando com o mundo, porque às vezes você se desenvolve muito mais como ator, fazendo outras funções do que ali se garantindo num caminho endurecido. Eu falo assim, eu fui entender, achar que eu era um bom ator quando eu entendi o que estava acontecendo atrás de mim, né? da câmera, o que ele está ali operando o som que ele está fazendo, como isso interfere no meu trabalho, né? Eu acho que isso faz muito, né? E aí até dentro de um set, eu gosto de estar, não sei você, eu gosto de estar no set, de sentir também
as canecas, onde eu vou sentar, o lugar, a atmosfera, né? Que é a preparação de cada um. Tem gente que gosta de ficar em silêncio o tempo inteiro até entrar em cena. Eu já preciso me conectar com o que vai acontecer, né? O que você está falando me remete muito a mudanças de funções, né? Não é sempre que eu serei o protagonista, então essa generosidade de estar ocupando funções para algo maior acontecer. E aí você traz isso muito forte, que eu acho que é um exemplo para a gente poder pensar sobre o protagonismo versus o coadjuvante. Porque muitas vezes, é isso, você comentou no início da nossa conversa, pode ser uma cena que eu vou trabalhar essa personagem, pode ser a série inteira que eu vou trabalhar. Então eu queria que talvez você falasse um pouco dessas, quando eu pego um personagem maior, quando eu pego uma cena e essa cena que me leva para o telão, para o mundo, para um prêmio, porque ali eu consegui chegar em um lugar muito interessante, mesmo eu não sabendo o que está acontecendo ali, porque isso é lindo, porque muita gente vê e fala, nossa, eu vou fazer uma ceninha, 2 palavras, e não valoriza isso como uma possibilidade de aprendizagem, de estar, sabe? Exatamente, é o estar, porque se você fala ou não, tem muita essa ilusão, né, do que... Da palavra. Uhum. Ai, a minha personagem fala pouco, ou fala muito, ou fala... Ainda mais a presença da imagem no cinema, quando você tá ali naquela tela, aquele segundo que você existe, a plenitude é uma vida inteira, então você achar que você não vai aceitar o personagem, claro, todo mundo quer fazer a protagonista, porque aí tem uma coisa da sociedade, do protagonismo da vida, né? Todo mundo quer ser protagonista do seu momento. E essa coisa do protagonismo da nossa sociedade, que é exatamente, que é uma sociedade que acredita em protagonistas e que acredita que o outro é coadjuvante. Já na vida eu já não acredito nisso. Para mim não existem protagonistas na existência. E isso muda a sua qualidade em cena, porque quando eu olho para um ator que está fazendo coadjuvante na ficção comigo e eu sou protagonista, eu nunca vou olhar para ele como coadjuvante, eu nunca vou tirar um espaço daquela pessoa, assim como eu tive muitas protagonistas que foram muito importantes para a minha carreira de coadjuvante. O primeiro filme que eu fiz, que foi a Helena Albergaria, acho que é mais fácil falando dos outros do que da gente, senão fica muito arrogante. Mas eu aprendi isso com outras pessoas. A Helena Albergaria, que era protagonista tanto do Um Ramo, que foi meu primeiro curta, quanto do Trabalhar Cansa, que foi meu primeiro longa. Ambos foram para Cannes. Para mim é sucesso. É muito sucesso. E a Helena, em nenhum momento... Ela que é uma grande atriz de teatro e que tem uma carreira e que nós éramos amigas. Em nenhum momento eu senti a Helena olhando para mim com cara de protagonista, porque eu já senti esse olhar em outras pessoas. Não quero ir lá para virar fofoqueira. Mas existe gente que até pede para você dar o beijinho do outro lado que não é o da câmera, 1 segundo, existe tudo. Mas, enfim, as maravilhosas existem em maioria. Então, quando a Helena existe junto comigo, quando eu comecei a fazer cinema, e depois, nas entrevistas, me introduzia também, quando ela era entrevistada, falava, e a Gilda, que é uma grande atriz de cinema, porque é tudo junto, né? É tudo junto. O que acontece? Acontece que a Helena é uma pessoa na vida que eu já encontrei a Helena como coadjuvante depois no outro filme, ela não muda a relação da existência dela com as outras pessoas, porque ela também não acredita nisso, em coadjuvantes e protagonistas, ela acredita que que toda pessoa é importante igual, todas as histórias são equivalentes. Sim. Então ela não vai tratar um famoso com ou um que é ali só a cena do dia, nem vai olhar, não, todas as pessoas, e o ator, o que ele é na vida, faz muita diferença em cena, porque se você acredita em protagonista, é horrível trabalhar com um ator que acredita em protagonista, ele está fazendo, só ele existe, ele não quer saber, não está se relacionando. Então,
este lugar é antigo. Tenha você o papel do tamanho que for, a fala do tamanho que for, ame aquela figura que você vai descobrir quem é, para você descobrir que você também vale a pena. Porque quando você acha que todo mundo vale a pena, inclusive a sua carreira mal sucedida desse tamanhozinho vai ser um presente para você e vai te dar vontade de trocar com quem está afim de trocar, os fãs. Os fãs. Você tem vários do terror, da fantasia, né? Você é a musa do terror, da fantasia, as pessoas adoram ela. Eu tenho esse título da Rainha do Grito. Eu e a Luciana Paz, tem o Cine Terror, que está no ar, voltou no Prime Box, fizeram um episódio sobre nós, que mais fazemos filmes de terror. Por que eu também sou Rainha do Grito? Porque eu tenho disponibilidade, se quiser tacar um sangue na minha cara, tacar um pouco torto e acertar no olho, eu não vou levar pro pessoal. Estou ali disponível, O problema não é se é só faço desse lado, que é o melhor da câmera, estou disponível. Essa é a diferença do bom ator, né? Ele tá pra jogo. Falando em jogo, vamos falando em jogo, Yaya, tá na hora do nosso jogo, porque estamos quase acabando o nosso papo aqui. E falou de jogo, eu vou falar antes de começar esse jogo, que eu me sinto uma atleta, vou fechar dizendo isso. Falou do jogo e é bem isso, eu me sinto uma atleta. Cada dia o jogo vai ser de um jeito e eu não sei se vai dar certo ou não. Eu me preparo fisicamente, eu me preparo vocalmente, eu me preparo emocionalmente para jogar. Se vai ganhar... Tem dia que ganha, tem dia que perde, assim, depende com quem você está jogando também, né? Mas, Gilda, a gente tem um jogo aqui de improvisação, baseado nos talk shows, uns apresentadores que a gente gosta, admira. Todos são jogos teatrais da fala, inspirado nesses programas. Nós temos 5 apresentadores, que é o Fábio Porchat, o Faustão, a Marília Gabriela, a Tata Werneck e o Porchat? Michel Melamed. E o Michel Melamed. Deixa eu pegar aqui Cada envelope, um nome, uma cor, representa. Esse é o nosso show, esse é o nosso talk show favorito. Aqui a gente tem roxo, vermelho, azul, rosa e amarelo. Qual vai ser? Não abre, tá? Amarelo. Amarelo, pode mudar aqui. Vamos ver. Tata Werneck. Deixa eu ler se faz as indicações. Eu quero fazer a improvisação. A gente vai te fazer umas perguntas e você tem que responder as perguntas conforme a indicação dela. Eu vou te dar palavras, estados, o que vier, e aí você materializa isso na voz, a partir das respostas. Vamos ver. Vamos ver. Gilda Nomati, qual sua mania mais estranha? Água. Desse jeito. Você já saiu de casa sem escovar os dentes? Chateada. Gilda já respondeu, desculpa, gente. Gente, o estúdio empesteou aqui. Vamos para a última pergunta. Você já foi pega em flagrante fazendo algo que não devia? Transformação. Eu acho que foi pega agora. Ai, uma salva de palmas pra Gilda. ela, maravilhosa. Obrigado, Gilda. Ai, meu amor, muito obrigada. Temos a nossa dica do dia. Dica. A gente sempre termina o programa para as pessoas que estão escutando continuar a reverberar o que a gente conversa aqui, alguma dica, alguma coisa. Se tiver alguma dica de um livro, uma série, um filme seu que as pessoas precisam assistir, que vai ajudar a entender esse universo, fala pra cá. Me assistam em Cidade Invisível, temporada 2, que eu gostei muito de fazer esse sucesso do streaming. Cidade Invisível tá maravilhosa. Assisti a segunda temporada, é incrível. A primeira e a segunda. A primeira eu já assisti, a segunda eu tenho que assistir. E Fefe, e você, qual que é a dica? A gente falou de bastante aqui de cena e uma atriz maravilhosa. Vou indicar o Jogo de Cena do Coutinho, que tá na Globoplay.
agora está na Globoplay. E é importantíssimo entender aquele jogo de histórias, a importância de contar histórias e importando o trabalho de grandes atrizes, né? Ó, eu vou dar um contexto aqui para minha indicação. Olha só, eu até anotei aqui a Sinfonia do Necrópole, que foi onde eu te conheci, e eu conheci também a sua parceira de cena maravilhosa, Luciana Paz, da Hiato, que eu me apaixonei por vocês duas. E aí, foi em 2016, tinha acabado de chegar aqui em São Paulo. Então veja no Prime Box o 5 que está estrelas? passando agora. O 5 Estrelas foi filmado durante esse documentário que retrata nossas vidas de Rainhas do Grito. Uhum. Aí estávamos fazendo Galeria do Futuro com o Fernando Sanches e a Luciana que deu a ideia da gente fazer um ensaio juntas. O Fernando já aproveitou e fez um filme inteiro. Então, os bastidores dos 5 Estrelas está na Prime Box. São 8 episódios com diretores, tudo sobre cinema de terror, cine terror chama. E o nosso episódio é das Rainhas do Grito. Luciana, sou fã. Gente. Fã. E eu preciso falar dos 5 Estrelas, está disponível nesse site culturaemcasa.com.br e eu achei assim, vocês duas em cena é um show à parte, só tenho que agradecer você aqui, parabenizar vocês, porque é um show de interpretação e assim, acontece tudo dentro daquele carro, impressionante. Então fica aqui duas as minhas atrizes dicas maravilhosas. vocês verem. Além desses, tem mais de 100 filmes da Gilda aí, se vocês procurarem, vocês vão achar. Galera, Gilda. Aqui, Gilda, onde que a gente acha? Muitas coisas no Globoplay, nos streamings. Seu IMDb, meu arroba, Nomacce, que é com 2 Cs e NOMACCE, Gilda. Nomacce Gilda no Instagram. Tá lá. Ai, gente, tá lá. Meus amores, muito obrigada, Dramáticos, de terem chegado até aqui. Se vocês gostarem, repliquem, convidem todo mundo para ouvir a gente, compartilhem, curta. E é isso, né, Fê? Mais um, acabamos mais um. Gilda, muito obrigada, muito meu obrigado. amor. Que honra, viu? Muito foi obrigada. Maravilhoso. Tô no cinema também, no Rio do Desejo. Rio do eu já fui ver. Desejo. Vamos, depois foi? que acabar aqui, nós vamos conversar. Tá. Rio do Desejo, gente. Eu acho que já deve estar no streaming agora, o Rio do Desejo. Vamos procurar direitinho e... Que acha ele Mas é também. maravilhoso, Sophie, é do Sérgio Machado, né? Isso. Boa. Tchau, gente, até semana que vem. Beijo, gente. Beijo. Este episódio foi gravado no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, em São Paulo, em maio de 2023, a partir do edital de ocupação de espaços da Funarte, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal. Dramáticos Podcast é apresentado por Felipe Barros e Maiara Dornas, com o apoio de Sidney Ab, Léo Berteiro, Thiago Cunha e Youssef Yatin. A edição é do Pedro Moreira. Agradecimentos especiais a Rafael Ometo, Rafael Cury, Cid Dionísio, Agência de Podcast, Manda Café e todos os colaboradores da Funarte e do Teatro de Arena Eugênio Kuznet.